Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, na carta aos Efésios. Nós vamos ler do capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E após a leitura, eu gostaria que você mantivesse a Bíblia de vocês aberta. Todos abriram? Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Estou vendo muita gente passando a página ainda, então vou esperar um segundinho. Todo mundo abriu? Vamos lá, então vamos ler? A Bíblia diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Deus, estamos aqui na Tua presença, Pai, nesse domingo. Deus, que seja mais do que apenas uma vinda à igreja, ou uma rotina que nós colocamos, que a gente possa ouvir a Tua palavra, sermos alimentados por Ti. Deus, conduza cada um nesta noite ao que o Senhor quer, ao que o Senhor quer dizer, ao que o Senhor quer fazer. Deus, somos totalmente dependentes Teu. Sem o Senhor, isso aqui não passa de uma reunião qualquer, porque Tu és a presença principal neste lugar. Por isso eu te peço, Senhor, seja conosco, guia-nos, se revele neste lugar. Eu clamo a Ti, clamo pelos meus irmãos aqui reunidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é uma das cartas mais importantes escrita pelo apóstolo Paulo, e é uma das cartas que nós chamamos cartas da prisão, do cativeiro. Por quê? Porque Paulo escreveu durante a sua primeira prisão. Ele esteve preso 2 vezes, e esta carta foi escrita durante a sua primeira prisão. Note, você vai notar isso, que no livro de Efésios, na leitura dele completa, você vai ver isso em algumas referências. No capítulo 3, versículo 1, você vai ver ele falando assim: Por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês. No capítulo 4, versículo 1, você vai ver ele também: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ele também pede, por conta das situações e tribulações que ele estava passando, ele peça assim: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês, fazendo referência à prisão. Certamente, como eu disse, isso é uma referência dessa prisão, que ele estava preso. E ele havia sido mandado para lá por conta de quê?
por conta do Evangelho. Ele foi acusado pelos judeus por pregar um rei, outro rei, a não ser César. E nós sabemos disso quando você vai ler a palavra no livro de Atos, você vai ver que ele apela para ser julgado no tribunal de César. E nós vemos também ali o relato da sua viagem, toda aquela aventura que foi o naufrágio que ele passou. Tudo isso está narrado, como eu disse, no livro de Atos, que nós podemos ler como complemento dessa mensagem depois, se você quiser ler, como pano de fundo, que nós encontramos nessa carta. Porque você vai ver lá também a referência à fundação da igreja de Éfeso e todo o acompanhamento que ele tem em Éfeso. Aparentemente, lá na prisão, Paulo ele tomou conhecimento de quê? Por isso que ele fala isso logo, portanto, peço-lhes que não fiquem sofrendo pelas tribulações. Por quê? Porque ele tomou conhecimento de que os crentes da cidade de Éfeso, da igreja que ele havia fundado, lá no livro de Atos, estavam preocupados, estavam angustiados e preocupados com ele, porque ouviram falar que ele estava preso, ouviram falar que ele estava em prisão, em algemas. Então, essa notícia da angústia deles e da preocupação chegou até o apóstolo. Então, o apóstolo, como ele era o fundador, e você vai ver lá no livro de Atos, que ele ficou 3 anos morando ali. Você vai ver vários detalhes, que ele fala que ele até fala com dores de parto. Então, você vê que ele se esforçou muito por aquela igreja, na fundação daquela igreja. Então, como ele era o fundador, ele ainda sentia-se responsável por eles. Então, ele resolve escrever essa carta, com o objetivo de explicar para eles que a prisão que ele estava sofrendo agora, na verdade, ela fazia parte dos planos de Deus. Que para ele se tranquilizando, porque assim, olha, nada está fora dos planos de Deus, faz parte do meu caminhar com Cristo, então, fiquem tranquilos, é para a glória de Deus que isso está acontecendo. E o alvo de Paulo, que ele descreve aqui na carta, é a igreja de Deus. Por que eu disse que essa é uma carta importante? Porque ela vou aqui trazer um breve apanhado da carta, para você ver a importância dela para a igreja, não só naquele tempo, mas para nós hoje. E ele vem, você vai ver isso no capítulo 1, mostrando para os Efésios, e que deixa revelado a nós também, que a igreja do Senhor foi concebida por Deus na eternidade. Você vai ver isso no capítulo 1. Implantada no tempo, no espaço, na história, através do Evangelho, com a vinda de Cristo, e expandida e fundamentada através dos apóstolos, que chegamos até hoje. Então, essa é a razão pela qual Paulo está preso, por pregar o Evangelho aos gentios. E o alvo da sua carta, dessa carta aqui, é explicar que a prisão deles faz parte do plano original de Deus lá na eternidade. Não era simplesmente dali, mas aquele plano original não foi naquele momento onde ele estava sendo preso. Não foi de 10 anos atrás, não, foi na eternidade, antes de Deus nos formar. A origem de Deus, quando a reunião de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito chegaram à conclusão de que precisava descer para enviar um Salvador para nós, para a igreja, para a sua igreja. Nós podemos, então, dizer que o tema dessa carta é exatamente esse, que a igreja de Cristo, ela é o clímax do plano salvador de Deus. Ela é o centro do projeto que iniciou na eternidade. Aí, você vai ver, claro, na divisão dessa carta, em 2 grandes partes. A primeira parte ela é mais teológica, ela é mais doutrinária, onde Paulo faz uma exposição de como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito lá na eternidade concebeu a igreja, como eu disse. E a segunda parte, ela enumera deveres daqueles que fazem parte da igreja, ou seja, atribuições, como que deve ser nosso comportamento, qual que deve ser a nossa função dentro do corpo de Cristo. Então, capítulo 1 a 3, teórico, capítulo 4 a 6 é a parte prática. Só para termos uma ideia, Paulo desenvolve essa ideia nesse tema aqui no capítulo 1, como eu disse, começando falando das bênçãos da igreja, do plano de salvação, que aí você vai ver do versículo 1 ao versículo 14, você vai ver exatamente essa parte que eu estou te falando. Em seguida, depois do versículo 14, no versículo 15, ele ora pela igreja de Éfeso, ele ora pelos Efésios.
Se puder, esse aqui, senão eu vou secar a garganta. No capítulo 2, e se tiver frio aí, tá mais aí, onde está, galera? Pode. Ó, gente, vamos diminuir, daqui a pouquinho ninguém presta mais atenção. Todo mundo. Ó, isso foi ótimo. Aí. Ó, o primeiro milagre da noite. Então tá, vamos continuar. Então, no capítulo 2, ele diz que somente pela graça é que essas bênçãos são dadas, foram nos dadas. Então, na segunda, você vai ver isso, é nessa parte que nós vemos. No capítulo 2, do versículo 1 a 10, nós vamos ver isso aí. Que através dessa graça de Deus, que essas bênçãos nos chegou até nós, chegou nos dias de hoje. E nessa segunda parte do capítulo 2, no versículo 11 ao 22, ele fala que ele aproxima judeus e gentios, falando que eles são um só povo diante de Cristo. Paulo, então, prega a unidade. Por quê? Porque ainda havia rixa, havia dificuldade de aceitação. No capítulo 3, ele fala que foi convocado para anunciar esse mistério, que é a igreja aos judeus e aos gentios. É por isso que ele está preso. Aí nós vemos no versículo 14 do capítulo 3, até o 21, ele ora novamente pelos Efésios. Em seguida, então, ele começa, na sequência, exortar a igreja. Ele faz um apelo à unidade. Como era uma igreja muito diversa, como eu disse, composta por muitos judeus e gentios, ele faz um apelo para que essa igreja viva unida, porque eles são um só diante de Deus. Diz que os dons espirituais foram dados para promover essa unidade, para promover crescimento, para trazer vida de Deus, trazer transformação. Isso até o versículo 16 do capítulo 4. Do 17 até o 5, capítulo 5, versículo 21, ele exorta para que eles vivam, eles tenham uma vida santa nesse mundo. Então, depois do versículo 21, ele fala sobre o comportamento pessoal, em relação ao relacionamento nosso interpessoal. E também a sua conduta de vida, sobre embriaguez, sexualidade, dinheiro. Tudo isso está incluso nessa sessão. É um grande direcionamento para um viver santo. Então, na sequência, já partindo para o final do livro de Efésios, no versículo 22, do capítulo 5, até capítulo 6, versículo 9, ele fala dos deveres dos cristãos em família e em sociedade. E termina com aquele alerta que nós temos que ter sempre para nosso cotidiano. Aquela famosa episódio onde ele fala para tomarmos a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra o quê? Contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E no final, no versículo 21 a 24, ele faz recomendações gerais. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que, em linhas gerais, esse é o objetivo da carta. E é muito material, se a gente fosse trabalhar, você viu, assim, 6 capítulos, parece que não tem tudo isso, né? Mas tem, está tudo aqui contido aqui. E aí nós lemos agora, capítulo 2, versículo de 1 a 10, que é a parte que eu falei, que tudo foi pela graça. Paulo, então, começa falando aí no versículo 1 o quê? Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós éramos escravos do mundo, de Satanás e da carne, que éramos, por natureza, filhos da ira, filhos de condenação. Ou seja, ele descreve a humanidade como sendo estando em uma situação assim, de completa perdição, sem escape. Não somente culpados, mas também debaixo da ira, debaixo de condenação, mas completamente impotentes diante dessa situação. E aqui no verso 4, ele entra com suas palavras que sinaliza mudança na situação, fazendo com essas palavras aqui. Ó. O que está no versículo 4? Acompanhe comigo. Algumas versões está, todavia, outras estão, mas Deus, todavia Deus, não é assim? Pode parecer muito simples isso. Talvez só uma frasezinha para você, mas não é. Para mim, é uma expressão mais importante dessa passagem. A situação era antes o quê? Mortos, escravos, condenados, debaixo da ira, mas Deus, todavia Deus,
Aí ele introduz uma mudança. Nós podemos ver que o Evangelho se resume a essas duas palavras, mas Deus, todavia Deus. Deixa eu te falar, todos nós temos um mas Deus, todavia Deus. E hoje, como boca de Deus, eu quero falar para você, eu não sei qual que é essa situação. É um problema familiar, mas Deus, todavia Deus. É um problema financeiro, mas Deus, todavia Deus, que é rico em misericórdia. É assim que a palavra fala. Então é o seguinte, eu vou dar um tempo para você pensar e nomear quais situações que precisa nossa, olha, a minha situação é um filho perdido. Há quantos anos eu tenho orado, há quanta dificuldade, a situação que eu estou enfrentando agora, essa situação em relação a isso, ao casamento, ao marido, à empresa. Mas Deus, todavia Deus, que é rico em misericórdia. Vamos orar nesse sentido aqui? Vamos orar nesse sentido? Toma isso, meu irmão, como algo extraordinário na sua vida, porque para mim é um dos pontos mais importantes, porque está mostrando um ponto de mudança, de inflexão, onde aqui não existia, passaram a existir. Mas Deus, infinito em misericórdia, saiba que existe um Deus na sua vida. Existe um momento onde você fala assim, tudo impossível, mas Deus. A última palavra sempre vem dele, sempre vem dele. Ele tem um controle, como Paulo está falando assim, olha, tinha o controle da minha prisão. Deixa eu falar para vocês, tudo que está acontecendo foi plano de Deus. A sua situação hoje, então, Deus, a minha situação está assim, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Como o Senhor é infinito em misericórdia. Feche seus olhos aí, vamos orar nesse sentido. Senhor Jesus, Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor Jesus. Quantos vieram aqui essa noite pensando, Senhor, mas segunda-feira tem isso, então essa situação que eu estou enfrentando na minha saúde, na minha vida familiar, na minha vida de negócios, mas hoje, Senhor, a Tua palavra nos fala, existe Deus, um ponto, uma vírgula, onde fala, mas Deus, todavia Deus, que é rico em misericórdia. Deus, o Senhor sabe, vai de encontro, Senhor, a cada uma das necessidades dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Então, nós podemos dizer que o Evangelho se resume a essas duas palavras. Todavia, Deus. Éramos como miseráveis, pecadores, perdidos, sem esperança, mas Deus fez alguma coisa. Esse é o Evangelho. Paulo começa a anunciar a partir do versículo 4, que ele diz que ele fez alguma coisa. Ele vai dizer que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Mas Deus fez isso com base em duas coisas. Ou seja, a causa. Por que ele fez isso? Se nós merecíamos a morte, a sua condenação, senão nós não tínhamos direito a absolutamente nada. Como é que foi isso? Por que Deus nos salva? Primeira coisa que Paulo coloca aí, primeira causa que Deus apresenta no verso, mas Deus, todavia, que é o quê? Rico em misericórdia. O que a Bíblia nos traz? Lamentações, capítulo 2, versículo 22 e 23, fala, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Ou seja, já acabou com a sua cartelinha. Não é assim, tem isso? Está deixando isso aqui? Não, assim, vai até um ponto de que ele vai dizer, não, inesgotáveis, infinito, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Ou seja, misericórdia faz parte dos atributos de Deus. É isso que Ele é. Ele é um Deus misericordioso. É um Deus que trata com compaixão. É um Deus que não trata como merecemos. Misericórdia é aquilo que Deus tem para com os pecadores perdidos. E a história conta que Nicolau Copérnico, o famoso cientista, quando morreu, queria que escrevesse em sua tumba o seguinte: não quero a graça dada a Paulo, nem um favor feito a João, quero somente a misericórdia feita ao ladrão na cruz. É exatamente isso. Aquela misericórdia que Jesus teve com o ladrão na cruz. O que ele fez? Últimos suspiros de vida. Qual foi a promessa de Deus para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Apesar do que ele era, apesar do que ele fez, apesar de quem ele tinha escolhido ser, quais foram as escolhas que ele teve. Naquele momento, ele reconhece o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. Ele fala, Senhor. E Deus faz o quê? Grande e misericordioso. Em misericórdia. E com misericórdias inesgotáveis, se estendeu a ele.
Então, essa é a primeira causa pela qual Deus fez alguma coisa, a misericórdia dele. Ele não nos trata conforme nós merecemos. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, nossos atos. Essa é uma causa geral, a misericórdia é para todo mundo. Gente, eu tive um mas Deus, todavia. Você pode pensar, não, mas você é o filho do pastor João, então, assim, você está aí no púlpito. Deixa eu te falar, eu estou aqui, não pelo meu pai, mas por um chamado. Eu relutei, e reluto. Só te falar uma coisa, foi difícil estar aqui, essa semana. Quando meu pai viajou, na segunda ele falou, eu falei, não, eu vou ter que passar. Eu fui atrás de gente. Tem como me substituir? Só para você ter uma noção, eu estava mostrando para minha tia, eu sinto na pele, a pressão, a dificuldade, me dá dermatite. Por quê? Porque eu não estou aqui por performance. Eu não estou aqui para você fazer um vídeo legal do marketing e sair na segunda-feira e ter 50 mil likes. Eu estou aqui para pregar Jesus. E detalhe, isso aqui, ó, eu estava vendo esse material, vendo a data de alguns desses materiais, me chamou a atenção, porque estava sendo 26, uma coisa que eu juntei aqui, tinha dia 26/8/2018. Nós estamos em 2025. O que eu quero te falar? É que eu não estou aqui, eu estudei, não, o fato de eu ler a palavra, de eu estudar a palavra, não é para pregar. Eu não posso servir para vocês um alimento que eu não como. Isso aqui é só uma consequência. É engraçado porque em 2009, eu estava fora do país, estudando, e na nossa casa, eu morava com mais 4 amigos americanos, e o pai de 2 deles. E aí, no dia, o pessoal da igreja, onde nós servíamos, foi lá visitar, e falou assim, eu quero ver todos vocês, porque está no seminário aqui, está acompanhando. Beleza. Cheguei aí, eu fui o último a sair do quarto, e quando vim, fiquei atrás de um deles, assim, escondido. Aí ela apresentou, tudo bom, todo mundo está aqui, beleza. Ela não sabia de todos, ela falou assim, tem mais um? Deixa eu te falar, é você. Deus tem colocado coisas no seu coração. Deixa eu te falar, eu falei assim, como? Olha só. Eu pensei, como é que eu fujo de microfone? Mal falar. Tem 2 anos, fez 1 ano e pouco que eu fiz uma frenectomia. A minha língua, ela é um pouco maior para caber na cavidade, entendeu? E aí eu tinha que ter feito antes, quando eu criança, e não fiz. E aí meu R saía, e eu, por conta disso, muitas vezes, eu tinha assim, era acabar comigo, qualquer apresentação, que eu me ficasse nervoso e eu não desse conta, meu irmão, eu falava assim, acabou, esquece, não dá. E qual que é a minha profissão? Eu sou advogado, eu lido com a fala. Deixa eu te falar, qualquer reunião eu escrevia a pauta para eu não me perder. Eu anotava aqui, falava assim, não ligação, dependendo do que falasse, para eu não... pronto, acabou, e perdi, aí eu falava assim, acabou, não dá mais. Mas existia um mas Deus, todavia Deus, na sua infinita misericórdia. E eu fiz, aí melhorou, consegui, fiz fono, tinha que ir lá fazer, tomar choque na língua, para poder... Não, por quê? Porque é o seguinte, Deus colocou algo na sua vida, qual que é o talento? Procure fazer ele da melhor forma possível, esmera nele. É um talento, seja excelente em um talento. São 2 talentos, seja excelente em 2 talentos. São 5 talentos, seja excelente em 5 talentos. Mas faça, se esmere. Às vezes eu perguntava assim,
E aí, tem lixa, viu? Outubro de 23, eu fui fazer um júri, junto com a minha sócia, no interior. Meu pai foi lá, sentiu uma parte e foi embora. Fomos vitoriosos, deu uma situação de muita injustiça que aconteceu. E aí, o que ele fez? E aí, pai, beleza? Ele falou assim, meu filho, você tem que fazer fono. Meu Deus do céu, meu filho. Aquilo aí, na hora, eu falei assim, tá, mas como é que foi? Não, o seguinte, eu estava olhando aqui, falei com a doutora Edna, como ela não está aqui, ela está fora, então eu pedi para ela assim, eu falei, não, tá bom. Aí eu parei, pensei, e falei assim, meu Deus, a escola é em casa mesmo, né? O que a Bíblia fala? O homem afia, como o ferro afia o ferro, o irmão afia seu irmão. Eu estou no lugar certo mesmo. Então tá bom, pai, eu vou fazer. Então tá bom. Em vez de eu dizer, não, tá bom, não quero saber disso, não, só viu o que não foi legal? Não é assim que a gente faz? Não é ser humano? A gente não é ser humano? Não é assim? Permita ser tratado, meu irmão. Deixa seu orgulho e joga do lado. Falou, vou fazer. O que aconteceu? Fiz. Hoje, posso falar para vocês de forma um pouco melhor. Mas que vocês possam entender melhor. Vamos seguir? Esse amor aqui, e aí, olha só. Então, essa é a primeira característica, é uma característica geral. A segunda, depois do misericórdia, o que fala ali? Pelo grande amor com que nos amou. Esse amor aqui não é um amor geral de Deus para com a humanidade, do tipo que nós lemos lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Como Criador, Deus ama a sua criação, não tem como negar isso. É verdadeiro afirmar que Deus ama cada pessoa desse planeta, porque Ele é o autor da criação. Mas há um amor aqui descrito, esse amor aqui descrito, ele é descrito como sendo o grande amor, que é o amor salvador de Deus. E ele tem apenas para aqueles que creram nele e reconheceram ele como Senhor e Salvador. Em teologia, essa distinção é feita assim, existe a graça comum, ou seja, que mostra o favor de Deus para com todas as pessoas, até mesmo para os que não acreditam nele, que não o servem. Até a gente pergunta assim, como é que a pessoa despreza Deus dessa forma e Deus permanece vivo? É esse amor comum, essa graça comum. Que Deus faz gente bonita, famosa, rica, saudável, alegre, divertida. É a graça comum do Senhor que permite. O homem até pode pensar que é de si, mas tudo é de Deus. Até o ímpio que prospera, que tem a saúde, é graça comum. Então, Deus abençoa a humanidade de forma indistinta, com dons, riquezas, como eu disse, favores, bênçãos, é isso que ele chama de graça comum. Mas existe a graça especial, que é a salvação de perdão de pecados, que é somente para aqueles que creem nele, que o reconhecem, que se humilha diante de Deus, e o chama Salvador de suas vidas. E essa mesma coisa desse amor de Deus, nós vamos encontrar em outras passagens, onde Deus fala que amou o mundo. É verdade, Deus ama pecadores, é verdade. Mas a Bíblia também fala aqui, por exemplo, como no seu grande amor, onde Paulo vem ao ponto e diz, no seu ponto de vista, do cristão salvo, que ele amou esse cristão salvo com esse grande amor. Essa distinção do grande amor em geral pela humanidade é que nós vamos encontrar passagens dizendo que Deus amou, mas nem todos serão salvos. Por quê? Por que nem todos vão ser salvos, se Deus os amou? Porque nem todos creram. Judas. Não é assim? Vamos a outros exemplos? Lembra de Demas? Em Timóteo, capítulo 4, 10. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Paulo falando, amou o presente século.
abandonou, apostatou da fé. Timóteo também, capítulo 4, versículo 3 e 4, fala: pois virão tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Ou seja, Deus amou? Amou. Mas essas pessoas recusaram a Deus, abandonaram a Deus. Então, a causa geral do primeiro amor, a causa geral de Deus é a misericórdia, que nós dizemos. E a segunda, esse grande amor. Vamos lá, no versículo 4, completa ele, então, ele fala, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou. Paulo ainda acrescenta uma frase para destacar esse amor, para mostrar ainda mais que ele é imerecido. Qual que é? No versículo 5, ele dá a sequência. Deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Ele acrescenta essa frase aqui, e ele já disse no verso 1. Ele já disse isso no verso 1. Aí ele ressalta aqui no verso 5. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, para deixar claro que a base da misericórdia de Deus e do seu grande amor, com que Ele nos amou, não foi nada de nós. Deus não nos amou porque merecíamos. E isso fica claro em outro ponto? Sim. Na epístola de João fala assim: nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Geralmente é assim com a humanidade. A gente se sente atraído pelas pessoas, isso na relação marido e mulher, na relação de amizade. Há uma troca de qualidades, não é assim? Você gosta de uma pessoa e fala assim: nossa, que pessoa bacana, que pessoa gente boa, que pessoa inteligente, que pessoa agradável de estar junto, não é assim? Nós gostamos pelas virtudes das pessoas. Mas Paulo está dizendo aqui que esse amor salvador de Deus, ele não nasceu, ele nasceu do nada. Ele não é resultado de virtude nenhuma minha e sua, que valesse a pena. Muito pelo contrário, nós éramos mortos nos nossos delitos e ofensas. Porque delitos e transgressões é a quebra da lei de Deus, é afrontar o próprio Deus. Éramos, então, quem afronta é inimigo. Então, nós éramos como inimigos de Deus, e mesmo assim Deus nos amou. Ele teve misericórdia por causa do seu grande amor, por causa da sua grande misericórdia. Mesmo nós tendo ofendido por diversas vezes dos nossos delitos e pecados. Para não deixar a menor dúvida disso, de que não foi porque Deus viu que ia aceitar, aí a gente pode deixar aqui talvez a teoria da presciência. Deus não viu quem ia aceitar. Como assim? É porque ele não estava morto. Não, como assim? Morto aceita alguma coisa? Ele está falando que alguns estavam mortos. Não fala isso, fala todos. Morto aceita alguma coisa? Você já viu alguém perguntar assim, num momento de velório, alguém perguntar e o morto responder? Morto não aceita nada. Ou seja, todos nós estávamos mortos. A origem toda é o amor de Deus, a misericórdia, a compaixão para conosco. O que Deus fez? O que vem em seguida aqui vai confirmar tudo que ele disse. Olha só, Paulo aqui, no contrassenso, ele vai usar 3 verbos. Todos eles escritos no mesmo tempo verbal, na língua grega. Primeiro, ele nos deu vida, que está lá no verso 5. No verso 6, fala que ele nos ressuscitou. E ainda falou que nos fez assentar em lugares celestiais. Talvez o apóstolo Paulo, eu não sei se ele fez isso intencionalmente, não dá para perguntar. Mas parece que essas 3 coisas aqui são a reversão daquela situação tripla que ele descreve no início, que nós falamos no início. Versículo 1, mortos, escravos do mundo, de Satanás e da carne, filhos da ira. Agora Paulo está descrevendo uma reversão dessa situação. Deus nos deu vida, nós éramos escravos, aprisionados, mas agora Deus nos ressuscitou.
Nós éramos filhos da ira, mas agora estamos assentados à direita de Deus, porque somos seus filhos. Em Cristo, Deus reverteu toda aquela situação, quando nós ainda estávamos mortos, por causa do seu grande amor que nos amou. Porque nós ainda estávamos mortos, quando nós ainda estávamos mortos, Deus escolheu nos dar vida. Eu não sei como é possível imaginar que nós tivemos alguma participação nisso. Eu não tive participação, você não teve participação. Morto não se dá vida, ele recebe vida. A nossa história era de morte espiritual, Deus nos deu vida. A nossa história era de escravos, Deus nos ressuscita. Quebra grilhões. A nossa situação era de filhos de ira, Deus nos faz assentar à sua direita. Nos chama de filhos, cordeiro com Cristo. Deus nos faz assentar ali juntamente com Cristo, revertendo toda aquela situação. E olha só, ressaltando no versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós vamos assentar nos lugares celestiais com quem? Beleza, dito isso, por que ainda insistimos em viver sem Cristo? Se é Ele que nos faz assentar em lugares celestiais, se é Ele que nos deu vida, amor, misericórdia, por que então insistimos em ter a nossa família sem Cristo? Por que ainda então insistimos em ter os nossos negócios sem Cristo? Ou seja, essa intervenção de Deus, mas Deus, todavia Deus precisa ser real na minha e na sua vida em todos os aspectos, 100%. Porque Ele é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor. E essa união aqui que nós estamos reunidos com Cristo é o que alguns teólogos chamam de uma união mística com Cristo. Esse místico aqui não é no sentido de hoje, no sentido talvez usado pejorativo, mas no sentido espiritual, de conexão, de relacionamento. É mediante essa união com Cristo, invisível. É dessa união nossa com Cristo que vem todas as nossas coisas: vida, ressurreição, exaltação. Vida, ressurreição, exaltação. Somente com Cristo, é essa união mística. Quando isso acontece? Isso acontece lá na eternidade, vai acontecer na eternidade também, a finalidade disso, o fim de tudo isso. Mas Deus nos deu, de agora, essa união através do Espírito, que nos permite ter esse acesso, sermos aperfeiçoados dia após dia, nos tornando mais cada dia parecidos com Cristo. Então, na eternidade, quando isso foi decidido, Cristo veio ao mundo para executar essa base, para que isso se tornasse historicamente factível e realizável. Então, o Filho veio, morreu, ressuscitou e sentou à direita do Pai. O que acontece, então, aqui hoje, é apenas o desenrolar disso, onde eu e você, que talvez entramos aqui, e nunca fizemos essa oração, nunca nos arrependemos, pode se arrepender hoje dos seus pecados, crer em Cristo Jesus, reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador, onde, em termos práticos, você foi unido com Cristo. Você passa, então, a ter o seu caminhar em Cristo, a sua vida em Cristo, o senhorio da sua vida em Cristo, a direção da sua vida em Cristo. Recebeu nova vida, está sentado à direita de Deus, ressurgiu dos mortos. Essa conversão é uma ressurreição espiritual. E não, a gente acha que acabou aqui, ela continua. Tudo isso é base da ressurreição até o dia final do juízo, na segunda vida de Cristo, onde haverá a ressurreição dos mortos, onde nós, unidos com Cristo, haveremos de ressuscitar para a vida eterna. Essa é a nossa finalidade, para um novo céu e uma nova terra. São tantas coisas que essa passagem de Efésios nos ensina que poderíamos destacar várias, mas vamos destacar essa. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e delitos, pecados, mas Deus nos deu vida lá na eternidade. Conseguida e procurada e executada por Cristo. Veio, conseguiu, executou e entregou. Vida, toma, pago, carimbo de pago, na minha e na sua vida, no cartão de dívida, no nosso escrito de dívida. Então, quando você se arrependeu, talvez um tempo, 1 ano, 2 anos, 10 anos de vida cristã, ou hoje, se arrepende, crê,
isso é consumado na sua vida e haverá ressurreição dos mortos. Primeiro, na sua vida espiritual. Ressurreição de... O que está morto? Funcionando como zumbi. Sobrevivendo, não vivendo. Esse é o plano de Deus. Não pode haver nenhuma outra conclusão, que a salvação, então, é o quê? Pela graça de Deus. Ele está dizendo isso o tempo todo. Ele deu vida para que chegássemos, para os que estavam mortos. Essa é a conclusão que a gente pode chegar. Essa é a salvação que é pela graça. Não é mérito, não é favor, não é merecimento, é pela graça. Por isso, vamos lá. Olha no versículo 7. Para mostrar nas eras que irão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, Cristo Jesus. Então, por que você fala isso? Porque você pergunta assim, por que ele fez isso? Por que Deus fez isso? Nos amou? Se não há dúvida disso no versículo 4. Beleza. Mas aqui no verso 7, ele introduz uma finalidade maior, que vai muito além do seu amor, que é a sua própria glória. Deus faz tudo para o fim em mente da sua glória. Ele nos ama, é verdade, mas tem uma coisa que ele ama mais que nós, é a sua glória. Aí você pode pensar, não, mas calma aí, então, Deus é bastante egocêntrico, né? Egoísta, que vive procurando a própria glória? Como assim? Se não fosse assim, ele não seria Deus. Por quê? Vamos pensar aqui. Se eu procuro a minha glória, Jonatas, eu faço tudo para mostrar que eu sou melhor ou chamar a atenção de mim mesmo. Isso é pecaminoso, certo? Mas eu faço parte de uma raça de mais ou menos 7 bilhões de pessoas no mundo. E com certeza tem gente muito melhor do que eu. Em qualquer aspecto. Então eu penso que sou bom, então ou é ignorante, ou é muita presunção. Então buscar a minha própria glória é, no mínimo, idiotice. É idiotice da parte do ser humano buscar a própria glória. Mas vamos pensar aqui, mas imagina um ser que não tem rival. Que só existe um como ele. Que Colossenses diz que ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o Criador dos céus e da terra. Tem o mundo na palma das suas mãos. Não há ninguém que possa se comparar a ele. A Bíblia dá testemunho de que há algo demasiadamente impossível para Deus? Não há. Ele existe desde toda a eternidade. Ele é criador de todas as coisas. Ele é perfeito em todos os seus atributos. Ele não pode fazer nada que não seja para a própria glória, não é assim? Senão ele não seria Deus. Então, essa é a resposta que nós damos quando algumas pessoas perguntam, por que Adão, então, pecou no paraíso? Por que ele criou a humanidade para a sua própria glória? Por que ele permitiu que o pecado entrasse no mundo para a sua própria glória? Por que ele permite que tragédias e miséria no mundo para a sua própria glória? Às vezes nós não entendemos o que Deus vai levar glória em certas situações, de dificuldade nossa mesmo, de tragédia. Mas isso é diferente de ser injusto. Deus não é injusto. Você pode dizer que não entende, no final, de como Deus vai receber glória numa situação de morte de uma criança, de um filho, ou de um estupro de uma criança pelo próprio pai. Eu também não sei. Mas eu sei que Deus é justo, e que Deus é verdadeiro, e que Deus é bom o tempo todo, e que, no fim, Ele vai receber a glória, até mesmo da miséria humana. E é assim que Ele age. É assim que Ele faz. A suprema riqueza da sua graça. Deus quer mostrar isso nas próximas gerações. Na minha geração, na sua geração e na sequência. E quando nós estamos vendo a ideia de novo céu e nova terra, por quê? Toda essa trama, beleza que houve,
Às vezes as pessoas pensam que o novo céu e a nova terra vai ser só uma restauração do paraíso. Não. Seria um retrocesso. Sabe por quê? Porque no paraíso não tinha pecado, mas podia ter. Havia a possibilidade. Podia, havia essa possibilidade. Não tinha, mas podia. No reino que está por vir, não haverá. Por quê? Porque Cristo venceu o pecado. Cristo venceu o pecado, derrotado por Cristo. Então, para que isso acontecesse, era preciso dessa trama. Todo esse enredo do pecado entrar, a raça cair, Cristo vir e morrer, para assegurar para mim e para você um novo céu e uma nova terra, um novo paraíso, onde não pode haver mais pecado, nunca mais. É por isso que Paulo termina, capítulo 11 de Romanos, assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. No verso 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Como ficar demonstrando que Deus é gracioso? Como? Mediante a fé. E aí ele diz, que maneira essa salvação nos alcança? Fé. Sabe o que é a fé? A fé é a mão estendida para receber gratuitamente o perdão, a misericórdia, o favor. É como se você falasse assim: eu recebo. Quando você recebe, como é que você faz? Você estende a mão. Quando você pega, o que você faz? Você estende a mão. Então, a fé é você estendendo a mão. Para Deus, eu aceito. Eu recebo o perdão. Eu recebo a graça. A fé é isso, é a atitude. A fé é o fazer. Por isso que a fé sem obras é o quê? Morta. Porque até nisso, até o fazer é uma obra. Por quê? Você fala, não, mas as obras, você só quer talvez fazer uma caridade. Mas deixa eu te falar. Você sabia que quando você cumpre lá os 10 mandamentos, como é que você fala? Como que assim? Primeiro, não cobiça a irmã o marido, a mulher do outro. Querer bem, como que você faz isso? Honrar o nome do irmão, não falando mal, não difamando, não caluniando, não vivendo em maledicência, que Paulo coloca isso nas suas cartas também. Deus nos dá esse dom para que eu e você criamos. Fé é crer nisso, é receber esse dom. Talvez você está se perguntando agora, depois que eu falei isso: nossa, Deus, eu quero crer, eu quero ser salvo, Senhor, eu quero ser salvo, eu quero receber esse perdão. Sabe o que eu acho? Que só o fato de você estar clamando e agora, talvez na sua mente, já é a prova de que Deus está trabalhando em você. Porque é o Espírito dele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Venha para Jesus então, porque tem muita gente nem querendo saber disso. Não estou interessado nisso. Jesus disse: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Meu irmão, isso é precioso demais. O Salvador do mundo, o Deus do universo, e que eu não tinha nada para oferecer, não me lança fora quando eu estendo a mão, quando eu reconheço Ele. Isso é precioso. A fé é um dom precioso de Deus, mas ao mesmo tempo que Ele diz, venha, Ele diz o que? Venha. Se você tem sede, venha. Se você tem fome, venha. Creia em mim, venham. E a conclusão do que Paulo fala aí, ó, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque se a salvação, meu irmão, dependesse de mim, de uma única atitude suficiente, você poderia se gloriar. Imagina se todo final de culto era aqui, ó, beleza, extrato de obras que o irmão fulano fez durante o culto para que ele pudesse caminhar mais na salvação. O irmão ia sair com o peito, ó. Porque ser humano é bicho besta. Qualquer coisinha que tem, consegue e faz, se acha. O orgulho, a prepotência. Quando você diz, eu não preciso de fulano, o que é isso, meu irmão? Tudo vem de alguém. O favor de alguém. Então, assim, às vezes você fala assim, por isso que a gente fala, como é que você trata quem você não precisa? Porque a gente é bom de falar isso. Eu não preciso de fulano. Meu irmão, a vida dá volta. E se for necessário, você vai falar assim, e imagina o seguinte, no fim da vida, você está
precisar de um copo de água daquela pessoa. Imagina, como é que você faz? Então a gente tem que começar a falar assim, Senhor, me ajuda a perdoar. Então, o melhor segredo, está com raiva de alguém? Ora pela pessoa. É impossível sentir raiva e ódio e orar para aquela pessoa e continuar sentindo o ódio e a raiva. Vamos orar. Porque a gente acha, como é que Deus fala, Jesus fala nos evangelhos? É fácil amar quem te ama, quem faz coisa boa? Não, então, quero ver você amar o inimigo. Quero ver você fazer isso pelo inimigo. Imagina no céu, você batendo no peito dizendo, eu estou aqui porque criei. Não sou igual aos outros irmãos da minha família. Como se fosse uma virtude sua crer. Eu estou aqui porque criei, porque recebi, porque aceitei. Você estaria levando crédito por algo que Deus fez. Deus não divide crédito com ninguém, por isso que ele deixa não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é mediante a fé, e é dom de Deus. É meu, irmão, até você crer, até a fé estendida aí, ó, sou eu, é eu crendo. Versículo 10, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para que fazemos as boas obras, as que Deus preparou de antemão, para que as praticássemos. Até as obras que a gente faz, Deus preparou. Até o cuidar do irmão, da viúva, do órfão, até a cesta que você faz, até a ajuda que você faz. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho alguns processos na vida que a gente faz assim, ó. Eu estou passando por isso, eu falo assim, Deus, quem que o Senhor quer que eu ajude? Então, qualquer informação que chegar sobre alguém e eu puder, tiver meu alcance, eu vou fazer. Eu não vou transferir. E eu procuro fazer isso. Com gente que é da igreja, com gente que não é da igreja. Muita gente que não é da igreja. Meu irmão, sabe uma coisa? Testemunho para vocês. Ajudei a dar uma pessoa. Deus me incomodou. Aí tinha domingo de manhã que eu estava aqui. Carne, leva carne. Carne, leva carne. Bora. Ia lá. Ó, tá, como é que eu vou? Vai fazer. Não, agora faz isso, faz aquilo, ajuda nisso. E o incômodo muito, tá? Muito incômodo. Aí os anos foram passando, e eu falava assim, mas eu não escuto nenhum obrigado. Deus, que negócio é esse? Nenhum obrigado. Nenhum assim, nossa, não, vou parar. A pergunta foi assim, quem te mandou fazer? Se eu mando, você não precisa do obrigado, só obedece, meu irmão. Só faz. Tudo quando fizeste, faça para o Senhor. Estando certo que recebeu a recompensa da herança do quem? Beleza. Aí, os anos passaram, tal. Aí eu estava no velório da minha avó, veio uns parentes da minha tia, as irmãs, que eu não tenho muito convívio. Aí eu cheguei, aí o pessoal falou assim, oi, hoje estão me cumprimentando, falando de um jeito, eu assim. Aí depois passou um tempo, eu falei, tia, o que aconteceu? Assim, foi muito receptivo, mas foi muito. O que é? Ela falou assim, meu filho, deixa eu te contar um negócio. Sabe fulana? Sei. Pois é. Ela vai lá na minha irmã e ela chora, agradecendo a Deus, porque Deus levantou você para cuidar dela todos esses anos. E por conta disso, ela fala que aprendeu a te amar e aprendeu a amar Jesus, amar mais a Jesus, ver as coisas de Deus. Você tem noção disso? Quando eu ouvi isso, eu falei, Deus, me perdoa. Quantas vezes eu quero tapa nas costas pelas obras que o Senhor já determinou, que o Senhor já me mandou fazer. Eu só estou cumprindo o seu ID, e eu quero tapa nas costas. O ser humano é bicho besta, que acha que pode ter alguma coisa. Tudo é Deus. Tudo é favor de Deus, as obras Ele já determinou, então faz, meu irmão. Se não teve obrigado, Deus, a recompensa é de Deus. Não existe melhor promoção que a de Deus. Não existe. E olha só, por que eu estou te falando isso? Porque somos feitos, olha só, criação de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Paulo fala assim, ó, em algumas versões, somos feitura de Deus. Sabe o que é interessante ele falar isso? Porque feitura de Deus, esse termo era muito comum e ele podia ser usado na tradução, no português, é como se essa palavra feitura fosse um poema. Um poema, uma composição artística bonita, que impressiona, que emociona, que é gostoso de ouvir um poema. Ou seja, somos um poema de Deus para esse mundo. Somos o alívio. Somos uma obra de arte.
criados por Jesus, para cumprir as obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Como eu disse dos 10 mandamentos, quais são as obras? Amar ao próximo, zelar pelo nome dele, cuidar da saúde dele, preservar a vida dele, zelar o casamento dele, zelando o nome, não difamando, não caluniando, ajudar os necessitados. E eu finalizo concluindo com você aqui. Primeira conclusão é, aquilo que nós ensinamos aqui, que está nos ensinamentos dos tempos bíblicos, como que começou isso aqui, essa fala? Somos salvos pela graça, que ficou a reforma, não é assim? Lutero, a gente vê muito claro isso. Mas foi uma longa tradição histórica para que isso começasse. Com os pais da igreja, começando por Agostinho, passa por João Calvino, depois os puritanos, e chega nos dias de nós hoje, depois do século XVI, como o cristianismo reformado. E existe muita reforma para acontecer ainda. Porque tem muito cristão vivendo de reparo, de remendo, em vez de renovo. Deus faz novo. É odres novos. Não é remendo velho em tecido novo. Ou seja, sendo nós pecadores indignos, e que a salvação é pela graça, é um dom de Deus, não qualquer merecimento nosso. Mas, dito isso, nós temos que nos lembrar que nós não temos que ficar paralisados porque recebemos a salvação do Senhor, mas servir a Deus pela prática das boas obras. E, ponto 2 de conclusão, finalizando, talvez você entrou aqui hoje, morto em seus delitos e pecados. Casamento morto, tudo morto. Hoje é dia de você dizer, mas Deus, todavia Deus, e dar um basta, e se tornar filho de Deus, feitura, poesia de Deus. Quem foi alcançado por essa palavra e quer a vida em Cristo? Ele disse para você assim, venha, só venha, de modo nenhum lançarei fora. Coloque-se em pé. Eu não sei como que você entrou aqui hoje, nessa última conclusão que eu falei. Mas se você já serve ao Senhor, em algum momento desanimou na caminhada, e viu algumas coisas ficarem mortas, fala para o Senhor hoje, com base nessa palavra. Mas se você entrou aqui e você nunca se decidiu pelo Senhor, saiba que quem te trouxe aqui foi Deus, porque tudo é dele, Ele até nos leva, Ele nos conduz a estar. Não existe acaso com Deus. E você quer reconhecê-lo como Senhor e Salvador, e experimentar desse grande amor, como foi descrito, essa graça especial a nós dada, você pode sair do seu lugar. Mas corre. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Ele está permitindo ser achado. Ele permite ser encontrado. Não faça pouco caso dele. Não menospreze. Muito pelo contrário. Se renda. Se humilhe. Reconheça a sua situação. Amém? Se alguém de vocês quiser, mesmo após o culto, talvez você fale assim, eu me envergonho. Deixa eu te falar, Deus, a ideia aqui não é te constranger. Não é. De forma alguma. Zero constrangimento. É bem-vindo. É um bem-vindo, é a família. Mas não saia daqui sem essa decisão. Não saia daqui sem isso. Não saia. Não deixe de sair. Vai, mesmo que acabe a ministração. Você pode vir aqui procurar um dos nossos pastores. Mas não saia, não permita que Satanás roube a sua mente. Então, se você está aqui, você quer, venha. Eu vou orar. Finalizando, o ministério de louvor vai estar cantando.
E em seguida o pastor vai estar assumindo aqui. Feche seus olhos. Deus, somos totalmente dependentes de Teu, Pai. É a Tua palavra que está sendo pregada, porque queremos Cristo. É Cristo do começo ao fim. Não há razão de ser. Pai, não estamos falando de outra coisa a não ser o Senhor. O nome que está acima de todo nome. O nome que é poderoso. Só mencionar restaura. Só mencionar quebra grilhões. Só de mencionar o Teu nome, cadeias são quebradas. Famílias são restauradas. No nome de Jesus. É o Teu nome que é poderoso, não é o meu, não é de nenhum que está aqui. Nós apenas servindo a Ti. E queremos, Senhor, manter esse aperfeiçoamento até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos a poesia para esse mundo, levando as boas obras do Senhor, zelando, cuidando do nosso irmão. Deus, nos ensina, Pai. Trabalha em nosso ser, trabalha em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.